Senador Álvaro Dias. Senador Cristóvão, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer. Nós nos entendemos para que essa audiência pública ocorresse e Vossa Excelência colaborou de forma extremada, superou todas as dificuldades que pudessem existir, inclusive dificuldades regimentais, e proporcionou que esta reunião ocorresse para que os lesados da Bancopp tivessem voz e pudessem fazer com que o Brasil os ouça, pelo menos através da TV Senado, e certamente com a repercussão que cada senador proporcionará, inclusive nos seus estados, sobre o que está ocorrendo em relação a essas famílias. Eu sei que muitas histórias não foram aqui contadas, eles vieram para contá-las. O tempo seria insuficiente. Veja, por exemplo, esse amigo que aqui se encontra, que até é paranaense, o sonho dele ficou no papel. O senador Cícero Lucena, esse era o sonho dele. Esse era o prédio, esse era o apartamento, 91B. Ele pagou. O prédio não está no terreno onde ele adquiriu. Lá há uma outra construção, mas não esta, mas não o apartamento dele. O apartamento dele é o papel, é esse folder. O apartamento dele está no folder. O sonho dele foi sepultado, porque pessoas desonestas assaltaram o seu dinheiro. Modestos recursos acumulados para realizar o sonho de um pequeno apartamento foram recursos roubados e sonho sepultado. Isso é muito sério. Há fatos que nós gostaríamos até de indagar para melhor esclarecimento, mas eu creio que a audiência pública cumpriu o seu objetivo. Mas eu posso fazer referência, por exemplo, o sindicato dos bancários também está sendo lesado. Há um aporte, segundo consta, de 10 milhões de reais do sindicato dos bancários. É contribuição dos trabalhadores ao seu sindicato. Consta que de agosto de 2004 a dezembro de 2004, 42 milhões de reais desapareceram. Ingressaram nos cofres da Bancopp e desapareceram. É preciso saber para onde foram esses 42 milhões, porque nesse período não houve construção. Sequer construção houve de agosto de 2004 a dezembro de 2004. O que há, como resultado da investigação do promotor Blatt, é que esses recursos, que podem chegar a 100 milhões de reais já, depois de auditar cerca de 8.500 extratos bancários, mais de 100 milhões foram desviados para enriquecer pessoas desonestas e para a campanha do Partido dos Trabalhadores, segundo o promotor Blatt, que terá a oportunidade de repetir isto aqui nesta comissão. O senador Arthur Virgílio falou da penhora para pagamento de dívidas trabalhistas. Há também pedido de reintegração de posse. O cooperado pagou pelo apartamento, teve a sorte de ter o seu apartamento concluído, mora nele e agora a Bancopp ingressa com uma ação de reintegração de posse. Nós não vimos tudo ainda. É por isso que dizem que qualquer dia cavalo vai voar. Porque em matéria de corrupção também nós não vimos tudo no Brasil. Essa quadrilha, como diz o Mário Couto há pouco, está ensinando novo modelo de corrupção. É o IPTU que é recolhido e não chega à prefeitura, fica nos cofres dos malandros, engorda a conta bancária dos malandros. Enfim, nós temos que convocar o presidente da República à responsabilidade. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, sempre preservam o chefe, o comandante. Não há como preservá-lo. Veja o que Lula disse em 99. Lula sempre foi cabo eleitoral da Bancopp, sempre foi garoto propaganda da Bancopp. E olha que como comunicador ele é bom. Ele foi um vendedor da Bancopp. Veja o que ele disse, por exemplo, em 99.
Para Lula, a Bancopp é o Brasil produtivo que o governo não tem coragem para criar, porque era governo Fernando Henrique Cardoso. Imagine se o governo Fernando Henrique Cardoso tivesse coragem de criar esse Brasil da Bancopp, o que seria para todos nós? O governo Bancopp é o Brasil produtivo que o governo não tem coragem para criar. Produtivo para quem? Produtivo para o senhor Vacari? Produtivo para os malandros que se associaram nesse assalto ao dinheiro de pessoas trabalhadoras? E mais, no programa de governo do presidente Lula, ele colocou a Bancopp como um modelo de política habitacional. Imagine se os brasileiros dependessem desse modelo de política habitacional. Portanto, cabe ao presidente da República se sensibilizar diante do drama dessas pessoas. São mais de 3.000 famílias que estão esperançosas ainda de ver os seus direitos readquiridos porque foram usurpados. São famílias que necessitam de defesa, são famílias que necessitam de proteção, são famílias que necessitam do respeito à lei. E o presidente da República tem que ser convocado à responsabilidade neste caso. De forma direta ou indireta, ele estimulou esse esquema. E foi beneficiário dele, segundo o promotor. Consta, inclusive, que adesivos do presidente Lula foram pagos com recursos da Bancopp. Portanto, é nítida a participação do presidente da República nesse episódio e ele tem que ser convocado à responsabilidade. Eu vou concluir, senhor presidente, mas eu gostaria de dar 30 segundos só para o amigo aqui do lado, que ele tem algo importante a dizer e me pediu para dar esses 30 segundos a ele como se fosse uma parte.